As ações de improbidade administrativa são aquelas ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra agentes públicos que lesam a União. Isso pode ocorrer, inclusive, quando o fato acontece em um estado ou município, se há dinheiro federal envolvido. Para entender mais sobre o assunto, temos aqui no nosso estúdio o Procurador da República, João Paulo Lordelo, que conversa agora com a repórter Madeleine Machado. Estamos aqui com o Procurador da República no estado da Bahia. Obrigada, doutor João Lordelo, por aceitar o nosso convite e participar do programa Interesse Público. Eu que agradeço o convite para debater um tema tão relevante e tão atual, intimamente ligado com o momento de combate à corrupção. É verdade. Doutor Lordelo, desde 1992, existe uma lei que dispõe sobre punições para agentes públicos que lesam a União. Quais são os casos mais comuns de improbidade administrativa? Bom, a improbidade administrativa é um conceito bastante amplo. Ela envolve o desvirtuamento da função pública com a lesão à moralidade administrativa. Isso pode variar de um caso bastante simples a um caso envolvendo um grande volume de recursos públicos, por exemplo. Lamentavelmente, a maioria dos casos envolve fraude licitatórias, desvirtuamento de recursos públicos, direcionamento de licitação, sobrefaturamento ou superfaturamento de obras públicas, ou seja, lamentavelmente os casos de improbidade administrativa envolvem, na maioria das vezes, algum emprego irregular ou a subtração de recursos públicos. Mas a legislação prevê a dispensa de licitação em alguns casos, né, doutor Lordelo? O senhor poderia citar um exemplo em que essa previsão foi usada de forma indevida? Sim, sem dúvida. A lei que regula o procedimento licitatório prevê hipóteses de dispensa de licitação. As hipóteses estão previstas em diversos incisos. Um deles é a hipótese de emergência, porque em alguns casos não se pode esperar o tempo que demora do procedimento licitatório para realizar uma contratação numa situação emergencial. Infelizmente, muitas vezes o que acontece é que o gestor público ele elabora o que se chama de uma emergência fabricada, uma situação que é fraudada para que haja uma contratação indevida. Temos algum caso? Na Bahia, por exemplo, recentemente, no município de Barreiras, houve um caso dessa hipótese específica de emergência fabricada, em que o gestor público, de maneira bastante abstrata, de maneira bastante genérica, decretou, através de um decreto mesmo, a situação de emergência na cidade de maneira bastante ampla e restrita, de modo a contratar diretamente diversos serviços, sem afirmar exatamente qual seria a hipótese de emergência, quais os materiais empregados, qual a obra que necessitaria ser feita para satisfazer, para resolver aquela situação de emergência específica. E o caminho utilizado foi o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Como o Ministério Público atuou? Por esse ajuizamento? Nessa situação específica, não existe outro caminho senão, inicialmente, investigar a situação, requisitando processos administrativos, processos licitatórios, a tomada de depoimentos e, em razão de o dano já ter sido causado com uma dispensa indevida de licitação e, em algumas hipóteses, na hipótese, inclusive, ficou comprovado que houve um sobrepreço, ou seja, que os valores foram contratados acima dos valores de mercado, dos preços de mercado. Nessa situação, não houve outra alternativa senão o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa e também de uma ação penal visando a aplicação das sanções previstas na legislação penal e na lei de improbidade administrativa. Doutor Lordelo, uma pergunta muito recorrente. Pessoas físicas e jurídicas podem ser processadas por improbidade? Sim, essa é uma dúvida bastante antiga, porque a lei de improbidade, que é de 92, surgiu com o objetivo de punir, de sancionar os agentes políticos. Ocorre que não raramente os agentes políticos praticam atos de improbidade tendo alguma relação com pessoas físicas e jurídicas que geralmente são beneficiadas. Então, nessa hipótese, já é pacificado hoje que tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas que estejam, de alguma forma, vinculadas ao ato de improbidade devem sofrer as sanções legais. Doutor Lordelo, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio do programa Interesse Público. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer outro debate. Encerramos aqui a entrevista com o doutor João Paulo Lordelo, que conversou conosco sobre o tema improbidade administrativa.